Amados, nós agora no último louvor antes da oferta, cantamos um louvor em que o título do louvor era A Mão de Deus está sobre mim. Eu queria falar um pouquinho nessa noite a respeito deste tema, A Mão de Deus está sobre mim. Porque muitas vezes, amados, nós não percebemos que a mão de Deus está sobre nós. E, amados, pela mão de Deus estar estendida sobre as nossas vidas, nós somos livres de muitos ataques do maligno. Então, nessa noite, amados, eu quero ministrar uma palavra aqui ao coração da igreja, e quero fazer o uso aqui, amados, de um texto bíblico, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 9. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 9. Gostaria de ler, juntamente com toda a igreja, esse texto, e, amados, vamos extrair desse texto o que o Senhor tem para nós. O texto em negrito na minha Bíblia diz que Josafá derrota Moabe e Amon, que eram inimigos de Israel. Então no verso 1 a palavra do Senhor vai dizer assim: depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra o rei Josafá. Então informaram ao rei Josafá: um exército pequeno vem contra ti de Edom. Um exército grande. Olha só, irmãos, como já não bastasse o problema de ser um exército inimigo, o texto ainda diz que era um enorme exército que vinha de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, assustado, temeroso, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossas angústias, e tu nos ouvirá e nos salvará. Amados, eu gostaria de fazer a leitura desse texto junto com toda a igreja. Amados, que todos nós pudéssemos, num tom de voz alto, irmãos, glorificando a Deus, ler todos juntos somente este versículo 9. Eu vou contar até 3 e no 3 nós vamos ler para a honra e a glória do nome do Senhor. 1, 2, 3. Se alguma
Glória a Deus. E tu nos ouvirás, e tu nos salvarás. Então, amados, aqui a palavra do Senhor, ela traz algumas situações que todo crente vive diariamente nos dias que nós vivemos. Aqui diz que se o castigo da espada vier, ou seja, se alguém se levantar contra nós como inimigo, se a peste chegar até nós, seja a fome, nós nos colocaremos diante da tua presença, diante deste templo. Amados, aqui Josafá, ele faz uma oração, dizendo que ele e o povo está totalmente dependente, amados, do Senhor, em tudo que eles vierem a viver. Amados, nós precisamos também crer que nós não podemos ficar paralisados pela adversidade, porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Então, amados, quando a palavra do Senhor diz aqui no verso 5 e no verso 6, e Josafá se pôs de pé no meio do povo e orou, irmãos, nós precisamos entender o que a atitude deste rei trouxe como benefício, não somente para ele, para a sua casa, mas para toda a nação de Israel. Não é difícil, irmãos, encontrar um servo de Deus desencorajado nos dias de hoje. Hoje, amados, nós vivemos coisas que nos desencorajam todos os dias. Todos os dias nós somos desencorajados, mas, amados, nós estamos sempre na presença do Senhor, clamando a Ele. A maioria das pessoas sabe, amados, por experiência própria, que as adversidades que nos assolam têm o poder de causar medo, amados, e causar em nós, amados, medo que a gente muitas vezes fica dependendo da intensidade, amados, daquilo que pode nos paralisar. Mas, amados, o crente, ele tem algo diferente das demais pessoas que não servem ao Senhor. Por mais que nós passamos situações que tentem nos paralisar, nós temos um Deus trabalhando continuamente para nos tirar das paralisias das nossas vidas. Amados, nós estamos aqui hoje, amados, porque nós enfrentamos uma semana difícil. Muitos de nós enfrentamos situações a quais pensávamos que nós não iríamos suportar ou nós não iríamos vencer, mas estamos aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, amada igreja, acredite, há momento que nós sentimos como se estivéssemos num beco sem saída. Amados, são dificuldades, são situações difíceis que costumam ferir muitas vezes a nossa autoestima e provocar em nós medo, amados, provocar em nós angústia, provocar em nós desânimo, provocar em nós muita dor. Amados, conforme nós vemos aqui o início deste texto, que Josafá se assustou quando ele ouviu que um grande exército vinha contra ele. Amados, assim é na nossa vida. Muitas vezes, do nada, chegam notícias que nos assustam, chegam notícias que nos trazem pânico, chegam notícias que nos trazem medo, chegam notícias que nos jogam para baixo, mas, amados, nós temos um Deus no céu, que olha para nós, que por amor, por compaixão e misericórdia, amados, Ele dá ordem aos seus anjos, para que venham ao nosso socorro, para que nós não venhamos a tropeçar com os nossos pés em pedra alguma. Amados, você tem um Deus que vela pela tua vida nesta noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo,
Mas eu sei de uma coisa, irmãos, nós temos um Deus que é o socorro bem presente na hora da angústia. Amados, eu tenho até medo de falar isso, mas eu tenho vivido um tempo de paz na minha vida. Eu tenho vivido dias de qualidade na minha vida. Amados, eu aprendi ao longo desses anos a não me preocupar mais com coisas supérfluas. Eu aprendi, irmãos, a não me preocupar mais com coisas, amados, que eu não vou conseguir resolver. Eu aprendi, irmãos, a descansar no Senhor, porque eu sei que o Senhor, por amor à minha vida, por amor à minha família, por amor a esta igreja, Ele vai assumir toda a responsabilidade. Amados, e quando nós descansamos no Senhor, nós aprendemos a desfrutar dos benefícios do Senhor. Então viva esse tempo de paz. Não se angustie mais por qualquer coisa. Não se preocupe mais por qualquer coisa. Amados, aprenda a confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele se mostra todos os dias presente na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. No entanto, amada igreja, precisamos aprender a agir com sabedoria, para que esses momentos não venham nos paralisar, amada igreja. Quem não deseja viver uma vida de triunfo, quem não deseja viver uma vida de vitória, quem não deseja, irmãos, largar a incerteza e se firmar nas coisas que são certas. Então, amados, nós temos um Deus que está sempre com as suas mãos estendida para mim e estendida para você. Então, amados, nesse texto que nós lemos, esses 9 versículos que nós lemos, eu aprendo uma coisa, irmãos, que para não viver paralisado pela adversidade, eu preciso, irmãos, ter uma mente, irmãos, saudável, um histórico sobre as ações de Deus na minha vida. Será que você tem aí na sua mente um histórico de tudo que Deus já fez na tua vida? Se eu te der 1 minuto para você se lembrar de coisas que Deus fez na sua vida, o que você se lembraria? Tem em sua mente um histórico de todos os feitos do Senhor na sua vida. Constantemente o Senhor me faz lembrar do lugar onde eu saí. E todas as vezes que bate um saudosismo no meu coração, sobre a minha adolescência, a minha juventude, no bairro em que eu me criei em São Paulo, as recordações das lembranças, da juventude, e às vezes aquele saudosismo me faz pensar em voltar lá. A casa em que eu nasci, eu fui criado, já foi derrubada e já foi levantada 2 grandes sobrados lá. E eu entendo que todas as vezes que esse saudosismo vem, não é porque eu estou com saudade daquele tempo, é Deus me levando a me lembrar da onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou hoje. Então, quando eu lembro dos feitos do Senhor, irmãos, quando eu me lembro dos livramentos do Senhor, quando eu me lembro das curas que o Senhor operou no meu corpo. Essa semana eu estava no supermercado, sexta-feira, estava na fila do açougue,
uma mulher começou a olhar para mim, e eu fiquei sem graça, e só fiz um aceno com a mão para ela, falei, deve ser alguém que foi na igreja, né? E ela se aproximou de mim, e ela falou assim, você se lembra de mim? Eu falei, não. Ela falou assim, eu me lembro de você. Eu falei assim, será que eu aprontei alguma coisa no passado? E essa mulher ficou ofendida comigo. Ela falou assim, você lembra quando você passou pela sua primeira cirurgia na coluna? Ela falou assim, você lembra quem foi a sua fisioterapeuta? Eu falei, lembro. Ela falou, fui eu que cuidei de você. Eu falei, nossa, não me lembrava de você. Eu me lembrava da cena de eu fazendo o tratamento, porque quando eu operei a primeira vez da coluna, eu perdi o movimento das duas pernas. Eu não tinha domínio sobre as minhas pernas. E eu fiz um tratamento diferenciado com ela de fisioterapia. Ela falou assim, eu sei até qual foi o nome do seu problema. E ela disse o nome do problema. E ela falou, eu fico feliz em te ver hoje, de pé aqui fazendo as coisas. E aí, amados, eu aproveitei e agradeci a ela, por tudo que ela fez por mim no passado, a qual, se ela não falasse nada que era ela, eu jamais iria me lembrar que ela foi a minha primeira fisioterapeuta. Então, amados, se eu parar para pensar na minha mente, de todos os benefícios que o Senhor já me fez, foram muitos. E você tem motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite. Porque quantas coisas o Senhor não fez na tua vida. Quantas coisas o Senhor não livrou você. Ele pode até não ter nos livrado de algumas dores, decepções, frustrações, mas Ele nos ajudou a chegarmos até aqui. Então, amados, tenha em mente sempre um histórico de todas as coisas boas que o Senhor fez em favor da sua vida. Amados, nós temos aqui um texto do versículo 6 ao versículo 11 de 2 Crônicas, que a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, e orou, e Josafá orou ao Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão. Amados, o que Josafá estava fazendo? Trazendo um histórico de tudo que Deus tinha feito na vida dele. Ele estava dizendo assim, Deus, eu me recuso a crer que aquele Deus que fez todas aquelas coisas na vida dos nossos antepassados, não é o mesmo Deus que vai fazer grandes coisas e vai fazer grandes milagres aqui hoje. Senhor, nós nos lembramos de todos os benefícios que fizestes aos nossos antepassados, como tu destes esta terra a eles e ao povo do teu grande amigo Abraão. Amados, um histórico, você precisa ter na sua mente, constantemente, um histórico de tudo que Deus fez, de tudo que Deus te livrou, de tudo que Deus te abençoou, para que quando vier a próxima prova na tua vida, você vai falar assim, Deus dos céus e da terra, Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, eu me lembro dos teus feitos há um mês atrás, quando o Senhor entrou com providência nesta área da minha vida, eu me lembro quando o Senhor entrou no meu casamento. Precisamos, irmãos, ter história por causa do passado. Quantos livramentos de atropelamento o Senhor já nos deu?
Às vezes atravessando uma rua da cidade, alguém passa no farol vermelho, tira uma fininha de nós. Às vezes uma queda, um tombo. Essas enfermidades que estão aparecendo do nada. Irmãos, eu acho que eu fiz mais de 10 exames de dengue no hospital. Nenhum deles deu dengue. Deu tudo negativo, 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 negativo. Mas os sintomas era tudo de dengue. Então as pestes, as pragas, elas estão vindo aí, irmãos, e ninguém vai se safar delas, porque, amados, quando a gente pensa que acabou uma, vem outra. Agora, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós estamos, irmãos, sujeitos a qualquer coisa nessa terra, mas sabe, amados, qual é a diferença? É que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Estamos sendo acometidos, mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. Às vezes alguns de nós somos chamados para andar junto com o Senhor. Mas a verdade é que Deus está conosco. Eu vi coisas, irmãos, dentro deste hospital nesta semana, que poucos de vocês talvez conseguiram ver. Eu vi descaso. Mas eu também vi cuidado. Eu vi pessoas sofrendo ali. E irmãos, não me pergunte como. Pastor Daniel, pastor Bonfim esteve ali comigo alguns dias. Me colocaram numa suíte presidencial lá. Eu tinha a vista panorâmica. Eu tinha sala de reunião dentro do quarto. Não colocaram uma pessoa para me acompanhar no quarto. Fiquei sozinho no quarto. Agora, por que, irmãos, essa diferença de tratamento? De um para outros. Entenda isso. Deus sempre vai nos colocar nos melhores lugares. Até que chegou uma hora, irmãos, que a festa acabou. O médico veio e falou assim, ó, você está sozinho nessa ala. Vamos ter que remover você para outra ala, para você não ficar sozinho aqui. Senão toda hora vai ter que sair alguém da outra ala para vir nessa sua ala. E eu falei, vamos embora, demorou. Quando eu cheguei na outra ala, irmãos, são coisas que parecem besta. Mas a gente vê, irmãos, o movimento de Deus. A gente vê o cuidado de Deus. Quando eu fui levado para outra ala, irmãos, colocaram eu num quarto de frente aonde ficam os médicos e os enfermeiros. Sozinho, dentro de um quarto. Era Deus querendo tratar mesmo, né, irmãos? Vou tratar, quero ver a sua paciência aqui. E irmãos, olha, eu fiquei de boa. Se tivesse que ficar mais uma semana ali, irmãos, eu ia ficar de boa. Me senti dentro de uma prisão. Mais de 3 em 3 horas vinha alguma coisinha para comer. Tinha água à vontade. Então, irmãos, é lembrar dos históricos do Senhor. Lembrar dos feitos do Senhor. O texto continua dizendo assim, eles a têm habitado nela,
e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Amado, Josafá, ele não ficou paralisado frente à sua adversidade, porque ele possuía uma forte convicção sobre quem Deus era na sua vida. Você precisa ter, amada igreja, uma forte convicção de quem é Deus na tua vida. Irmãos, esta convicção, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Josafá, irmãos, ele venceu esta batalha pela poderosa mão de Deus, por causa da convicção que ele tinha de quem era Deus na vida dele. Então, qual é a convicção que você tem aí no seu coração de quem é Deus na sua vida? O que sabemos, irmãos, sobre Deus faz muita diferença no enfrentamento das batalhas no dia a dia, na minha vida e na sua vida. O que nós sabemos de Deus vai fazer a diferença, pastor Glick. Se nós, irmãos, tivermos a convicção de quem é Deus na nossa vida, irmãos, pode vir a peste, pode vir a praga, pode vir o inimigo, pode vir, irmãos, o cão do inferno que for, vai cair por terra, porque o nosso Deus, Ele estará conosco no meio das batalhas. Convicção é fé, é crer. E muitas vezes, irmãos, nós falamos que cremos não crendo. Nós somos meios ateus. Só acreditamos quando vemos. Mas o segredo está em acreditar quando não vemos. Porque essa é a convicção da nossa fé. Então, irmãos, quanto maiores forem nossas experiências ao lado de Deus, quanto mais fato conhecermos sobre a sua ação na história, maior será a nossa confiança no Senhor, amados. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesses versículos, que para nós não vivermos paralisados pela adversidade, amados, seja sincero em admitir sua incapacidade frente ao problema que você vive. Eu já fui um tipo de pessoa que eu batia a mão no peito e falava: pode vir a prova que for. Hoje eu já revi meus conceitos a respeito disso, irmãos. E hoje eu sou sincero em admitir a minha incapacidade frente aos problemas que eu vivo. Quando vem as lutas, irmãos, eu falo: eu não sou capaz de vencer isso aí. Mas Deus é. Eu não sou capaz de passar por isso daí. Mas Deus é. O segredo, irmãos, é segurar na mão de Deus. Tinha um louvor antigo que dizia assim:
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Vai, Daniel, você que é o homem dos corinhos antigos. Mas diante segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, amada igreja. Quando nós seguramos na mão de Deus, irmãos, nós passamos pelas provas, nós passamos pelas tentações, nós passamos pelo vale. Lembra, irmãos, de quando Pedro estava andando sobre as águas, todo confiante. Amados, de repente, ele deixa de olhar para Jesus e se apavora com o tamanho das ondas que ele vê à sua direita, à sua esquerda. Quando ele começa a afundar, Jesus estende a sua mão e Pedro agarra-se na mão de Jesus, e Jesus e Pedro saem andando sobre as tempestades da vida. Ei, igreja, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus e vá. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, olhe para a frente, siga em diante, que Deus te dará a vitória em nome de Jesus. Não tema, siga adiante. De vez em quando o Senhor traz esses hinos antigos, né? Mas como esses hinos antigos falam conosco. Então siga em frente. Seja sincero em admitir sua incapacidade frente aos problemas que você vive. No versículo 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas, o texto vai dizer assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força, para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Já teve momento na sua vida em que você orou a Deus dizendo assim: Deus, eu não sei o que fazer. O que eu faço agora, Senhor? Mas Josafá continua dizendo: mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Se você entrou aqui dentro vivendo esta situação na sua vida, não sabendo o que fazer diante desta situação que você está vivendo, é só você olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. Irmãos, eu já vivi tantas coisas, mas tantas coisas na minha vida, irmãos, que eu achava que eu não iria passar, e eu simplesmente orava dizendo assim: Deus, eu não sei o que eu vou fazer nessa situação. E amados, do nada, as coisas começavam a se agitar, e a solução ia aparecendo. Porque quando nós não sabemos o que fazer, Ele sabe o que fazer. Todas as vezes que você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, fica tranquilo, eu sei como resolver esse problema, você está entrando numa fria tão grande. Mas quando você orar a Deus dizendo assim: Deus, eu até sei como eu deveria agir nessa situação, mas na verdade eu não sei como agir.
E Deus, irmãos, vai trazer um direcionamento na tua vida, que você vai passar por essa situação, sem sofrer danos, sem sofrer percas, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, a oração de Josafá aqui revelou a sua humildade, irmãos, revelou a sua dependência de Deus, bem diferente de algumas orações, onde pessoas já sabem o que querem e determinam o que Deus deve fazer. Então tenha isso em sua mente, seja sincero em admitir a sua incapacidade perante Deus. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas Tu sabes. E uma terceira coisa, irmãos, que eu aprendo nesse texto, para que nós possamos ter certeza de que a mão do Senhor está sobre nós: não tire os seus olhos do Senhor. Não tire os seus olhos do Senhor. Pastor Ademar de Campos, ele tinha um louvor que ele cantava. Isso era lá na década de 80, irmãos. Não lembro que ano que era, mas foi a época que eu me converti. Ele cantava uns salmos que dizia assim: olharam para Ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Quando você olha para o Senhor, o teu rosto é iluminado, e no meio da multidão, o seu rosto não será confundido. Sabe por quê, irmãos, nós ainda não fomos derrotados pelo diabo? Porque o diabo, quando olha para mim, quando olha para você, ele não vê mais eu, ele não vê mais você, mas ele vê o brilho de Cristo na minha vida e o brilho de Cristo na sua vida. Olhe para o Senhor e seja iluminado. O teu rosto não será confundido no meio da multidão. O Senhor sabe quem são os dele. O Senhor sabe quem estão com Ele. Amados, é no meio da luta, é no meio da adversidade, que o nosso coração é provado para Deus. Então nunca tire os seus olhos do Senhor. Não sabemos o que fazer, disse Josafá, mas os nossos olhos estão postos sobre Ti, ó Senhor. Para onde você, amada igreja, está olhando nessa noite? Para onde você está olhando? Será que você já está olhando para quarta-feira, quinta-feira, aquele dinheirinho que vai entrar na sua conta? Será que é isso que você está olhando? Será que você está olhando para a bênção material que está chegando na sua vida? Porque às vezes estamos aqui, irmãos, fisicamente, mas estamos com a nossa mente olhando para outras coisas. Pastor Daniel falou algo interessante aqui ao abrir o culto, que nós devemos ser que nem pastel de rodoviária, cheio de óleo e com pouca carne. Nossos pastéis aqui um tempo atrás também era assim, viu, irmãos? Chegava em casa, eu espremia ele assim, irmãos, eu enchia 1 litro de óleo. Mas é verdade, nós precisamos ser cheios de óleo e pouca carne.
A carne nos faz olhar para a coisa do mundo, mas o olho nos faz olhar para as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Todos nós vamos enfrentar dias difíceis nessa semana, irmãos. Uns vão ter uma semana mais tranquila, outros vão ter uma semana mais atribulada, mas todos nós vamos ter provas. Porque está escrito na palavra de Deus, que Deus não dá prova maior do que nós não possamos Então nós vamos ter prova. Nós vamos ser provados. Mas eu preciso ter dentro do meu coração a convicção de que Ele não dá prova maior do que eu não possa suportar. Se vem a prova, vem junto o livramento, por causa da grande misericórdia de Deus. Então, irmãos, para onde você está olhando nessa noite? Para Deus ou para as suas adversidades? Para onde você está olhando, irmãos? Onde estão postos os teus olhos? Pastor, o médico disse que eu estou com uma enfermidade, o médico disse que eu estou com um tumor, o médico disse isso, o médico disse aquilo. Irmãos, deixa os médicos dizerem o que eles quiserem, a última palavra vem do Senhor. Se Deus quiser que eu continue vivo, eu vou continuar vivo, irmãos. Se Deus quiser me recolher, Ele vai me recolher. Mas, irmãos, eu tenho que olhar para Deus. Olhar para Ele, confiar nele, descansar nele. Alguns aqui têm algumas decisões para tomar essa semana. Devo sair do meu emprego? Devo começar um negócio particular? O que eu faço, Senhor? Irmão, se os teus olhos estiverem postos em Deus, toma a decisão que você tiver que tomar, porque Deus honra pessoas que tomam decisões. Nosso irmão Fernando trabalhou vários anos, irmãos, dentro do SAI, 8 anos. Chegou uma hora que ele tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, ou eu inicio algo novo na minha vida. Tomou a decisão de iniciar algo novo. Eu creio que Deus vai honrar. Porque a falta de coragem para tomar decisões, muitas vezes, caracteriza-se falta de fé em Deus. Então não olhe para as suas adversidades. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Desde o dia que nós nascemos, irmã Nair, nós vamos enfrentando luta. Eu duvido, irmãos, que você, desde o dia que você nasceu, desde o dia que você deixou o ventre da sua mãe, você não enfrenta a luta para sobreviver todos os dias nessa terra. Então não olhe para a adversidade. A adversidade, amados, é só um monstro feio, que tenta nos amedrontar, nos paralisar. Mas, amados, quando nós estamos com os nossos olhos postos em Deus, amados, e nós falamos: Deus, a minha confiança está em Ti, eu sei que se levantar o mundo contra mim, o Senhor vai estar comigo, e Ele está, irmãos, nós temos prova de que Ele está. Às vezes nossa fé está tão abalada, às vezes estamos desanimados, fracos na fé, mas Deus nunca deixa, irmãos, de estar conosco. Eu queria até aproveitar esse culto aqui, irmãos, para parabenizar
os nossos pastores aqui, irmãos, que na minha ausência não se amedrontaram com uma festividade grandiosa que estava por vir, mas eles assumiram responsabilidades, fizeram um negócio acontecer. Irmãos, eu sei muito bem o que Deus estava fazendo. Quando Deus me barrou, irmãos, para vir no baile, Deus estava me ensinando uma coisa. Ele estava me ensinando, a minha obra não depende de você, meu servo. A minha obra não vai parar se você vai estar ali ou se você não vai estar ali. E eu fico feliz, irmãos, que nas nossas festividades, a igreja estava presente, aqui celebrando, cultuando. Sabe por quê, irmãos? Porque é assim que Deus faz. É por isso que Paulo, ali em 1 Coríntios, quando ele vê o povo dividido dentro da igreja, e ele vai tratar essa questão de divisão dentro da igreja. Ele fala assim: por que alguns de vocês dizem que é de Pedro? Outro grupo diz que é de Paulo. Outro grupo diz que é de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Se alegre por ver que homens e mulheres dentro dessa igreja estão se levantando. Talvez eu fui o cara que plantou, irmãos. E talvez vai vir uma outra galera aí regando o que foi plantado. E talvez depois vai vir outra galera, irmãos, que vai colher o crescimento. Porque se Jesus não voltar, a igreja vai além dos meus dias. Mas eu fico feliz. Sabe por quê, igreja? Porque eu estou fazendo discípulos. Eu estou deixando o meu legado. Isso aqui não é despedida não, viu, irmãos? Senão o povo vai achar que eu estou me despedindo. Eu costumo brincar com uns irmãos aí, que daqui 2 anos e meio eu me aposento, viu, irmãos? Daqui 2 anos e meio eu entro com o meu pedido de aposentadoria. Mas eu sei, irmãos, o trabalhar de Deus como que é. E nós precisamos entender, irmãos, que a palavra do Senhor, ela diz assim, que para entrar o novo, muitas vezes tem que sair o velho. Então, irmãos, estão todos de parabéns, em nome de Jesus, porque me representaram muito bem aqui nesses dias, para a honra e a glória do nome do Senhor. Aí nós entramos no que o pastor Daniel falou na oferta, o princípio da honra. Eu não estava aqui, mas eu sei que a primeira fatia de bolo foi levado para mim lá no hospital. Então, irmãos, olhemos para o Senhor. Olhemos para Ele. É Ele que nos dará a vitória em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, no Salmos 46:1 diz assim, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. Então, irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo que quanto mais próximo de Deus, mais preparados estaremos para viver neste mundo, amados, de constantes turbulências. Quanto mais, irmãos, nós estivermos apegados ao Senhor, mais Deus irá fazer em nosso meio. Josafá, irmãos, em resposta à sua oração, diz assim a palavra do Senhor, no verso
15 ao 17. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo, nem se desanimem. Saia para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Saia para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Muitos de vocês têm questões a resolver amanhã. Saia de cabeça erguida, pois o Senhor estará com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então acredite que a sua luta é a luta de Deus também. Acredite que as suas provas é as provas de Deus também. E Deus, irmãos, será exaltado na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Eu quero pedir que a igreja se coloque em pé, em nome de Jesus. Ô, irmãos, foi uma palavra para você sair daqui deixando todo desânimo de lado, hein? Uma palavra de encorajamento. Uma palavra, irmãos, de direcionamento. Então, olhe para o Senhor. Mantenha os seus olhos fixos nele, que Ele está trabalhando. Eu quero orar pela sua vida. Ponha a sua mão no seu coração. Senhor Jesus, eu quero te louvar por esta palavra desta noite. Eu quero te louvar, Senhor, pelos cantos entoados neste lugar. Eu quero te louvar pelas orações que fizemos neste lugar. Eu quero te louvar, Senhor, pela tua presença manifesta neste lugar. Senhor Jesus, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Senhor, eu quero te louvar por esta vida que está aqui nessa noite. Senhor, só Tu sabes o que ela passou e enfrentou aqui, Senhor, esta semana. Mas ela veio para te agradecer, ela veio para te louvar, ela veio para te glorificar, ela veio para bendizer o Teu santo nome. Ainda que tenha entrado desanimado dentro deste lugar, Senhor, a Tua palavra vai causar uma revolução neste coração. Pai, esta pessoa vai sair daqui diferente. Pai, o seu ânimo vai ser diferente, a sua fé vai ser diferente. Pai, eu oro pedindo que a Tua bênção acompanhe todos eles, Senhor. Pai, que nenhum deles, Pai, fique fora da proteção das Tuas poderosas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, desde o menor ao maior, Pai, eu abençoo aqui dentro deste lugar. Senhor, eu dou a bênção a esta pessoa, como ministro, como sacerdote desta casa. Pai, eu os abençoo, eu libero uma palavra profética sobre a vida deles.
Pai, que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, que eles vão vencer todas as adversidades e o Teu nome será glorificado. Pai, eu libero esta palavra profética sobre a vida dos meus irmãos, que eles vencerão as adversidades da vida, pois os olhos deles estão em Ti. Pai, que a Tua bênção, que enriquece e não causa dor, seja sobre todos nós, hoje e sempre.